Bom dia, irmãos. Vamos colocar em pé, orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelo privilégio de estar reunido com nossos irmãos. Dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, estamos aqui para declarar isso. Vamos orar a Ele? Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelas misericórdias do Senhor que se renovam nesta manhã, neste dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos achegar diante do Senhor como igreja, para prestar culto ao Senhor, para aprender a respeito da sua palavra, a sua vontade revelada ao seu povo. Deus, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas preocupações. Que o Senhor nos ajude a colocá-las diante do Senhor e nos ajude, Deus, a confiar na sua soberana vontade. Que o Senhor nos ajude, Deus, a louvá-lo, a adorá-lo e descansar naquilo que nós temos aprendido na sua palavra. Abençoe, Senhor, essa escola bíblica dominical, os momentos de louvores, de culto e de estudo da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ser aperfeiçoados em santidade diante do Senhor. Nós oramos gratos, te pedindo e rogando ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã. No nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos. Nós leremos o primeiro Salmo, Salmo de número 1. Salmo de número 1, nós leremos ele todo. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que Ele nos dê a iluminação na compreensão da sua palavra, nessa meditação, nessa manhã. Deus Santo, diante da sua palavra lida, nós pedimos ao Senhor, rogamos a Ti, que o Senhor venha nos fazer compreender a sua palavra. Reconhecemos a Deus que somos pecadores, que não temos justiça nenhuma, que necessitamos da justiça de Cristo, e diante da sua palavra que possamos compreender isso, ó Deus. Nós nos humilhamos diante da sua vontade revelada. Nos ajude a compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que venhamos a compreender. Nós oramos ao Senhor, que seu Santo Espírito venha iluminar cada irmão aqui presente. Nós oramos em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. O Salmo 1, ele é classificado como um salmo de sabedoria. Dentro de tantas classificações dos salmos, é um salmo de sabedoria. E esse salmo ele serve de prólogo, uma introdução ao saltério. O saltério era o inário do povo do antigo Israel, e eles usavam deste livro para adorar a Deus, louvar a Deus no templo, louvar a Deus em suas casas. Então, esse salmo aqui, introduzido como um primeiro do livro, aqueles editores da Bíblia colocaram e escolheram esse salmo como se fosse um introdutório, com o objetivo, então, de mostrar o que viria depois dos Salmos do 2 até o final. Então é muito importante nós compreendermos esse salmo para que entendamos o livro completo. O salmista aqui, ele começa a dizer a respeito de uma felicidade. Aqui, diz o verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Essa palavra bem-aventurado, todos nós sabemos, significa feliz é aquele, ou ó felicidade de alguma coisa. E aqui o salmista nos mostra que feliz é aquele que não ouve alguns conselhos, não se detém em um tipo de caminho e nem se assenta numa roda de conversa que não está de acordo com aquilo que ele vai dizer a respeito mais à frente. O reverendo Mauro Meister, todos nós conhecemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, comentando a respeito desse versículo, ele diz: crente não se assenta na roda dos escarnecedores, não é verdade? É verdade, porque a gente forma a nossa roda de escarnecedores. Interessante que ele fala a respeito de que nós crentes, por mais que nós não nos assentamos na roda daqueles escarnecedores do mundo lá fora, muitas vezes nós nem sequer saímos pela porta de vidro, e ele diz isso, e coincidentemente a nossa porta também é de vidro. Nós formamos a nossa, nós comentamos a respeito dos nossos irmãos, a respeito dos nossos líderes, não comentários com o objetivo de simplesmente uma crítica que nós comumente chamamos de construtivas, mas com o objetivo de denegrir a dignidade dos nossos irmãos. Porque o nosso coração, ele é assim, o nosso coração é pecaminoso. Nós não precisamos simplesmente sentar nessas rodas de piadas sujas, de comportamentos indecentes no mundo lá fora, que todos nós sabemos, mas muitas das vezes nós fazemos isso. Às vezes com justiça, às vezes achamos que estamos fazendo com justiça, com verdade, mas o fundo do nosso coração, nós sabemos muito bem que é pecado, é errado, é denegrir a imagem daquele que é filho de Deus. O versículo 2, o salmista então fala a respeito da onde então deve estar a felicidade e o prazer. O verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar nessa palavra, no original, significa você pensar muito a respeito, a ponto de você dizer palavras inarticuladas. Você muito bem sabe quando você está lavando a sua louça, você está fazendo as suas coisas, às vezes você está pensando numa coisa que está te incomodando e você começa, às vezes, até sussurrar, até falar baixinho e falar alguma coisa, porque aquilo está ocupando a sua mente, está te deixando ansioso. Às vezes uma doença, uma enfermidade, um problema na família, um problema de relacionamento, no seu trabalho, na igreja, seja o que for. Você às vezes até comenta a respeito com você mesmo, e às vezes isso acaba até saindo da sua boca, mesmo que alguém não esteja perto de você. Às vezes você já falou sozinho na rua, pensando muito a respeito disso. Às vezes você viu alguma pessoa falando sozinha também na rua, você vê que ela está preocupada e comentando alguma coisa com ela mesma. Ela está meditando numa coisa, ela está pensando muito naquilo, a ponto de dizer palavras, às vezes sussurros, ou como nós falamos a respeito das crianças, balbuciando. Você não entende nada, né, o que a pessoa está dizendo, cochichando ali, mas você sabe que ela está preocupada com uma coisa, ela está meditando naquilo. E aqui o salmista então lhe diz que o prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Ou seja, você vai encher tanto o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, que às vezes você vai até mesmo sussurrar e dizer, e memorizar, e falar a respeito da sua palavra, e conversar com Deus através da oração. Esse deve ser o prazer do crente, não falar a respeito, não denegrir a dignidade das pessoas, não andar nesse conselho dos ímpios, não se assentar nessa roda dos escarnecedores, mas o prazer nosso está na lei do Senhor, na sua palavra. E nessa palavra nós devemos meditar de dia e noite. E se Deus permitir, até sonhar com a própria palavra de Deus, a ponto de meditarmos tanto, de pensarmos tanto, de dormir e até mesmo sonhar com isso. O verso 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista usa a figura da árvore. O interessante é que, dentre toda a criação, o salmista ele não usa os animais, ele não usa alguma coisa que caminha e que corre, mas ele usa a figura de uma árvore.
A árvore, ela não sai andando por aí, ela não tem pernas, mas ela está plantada. Ela está plantada, diz aqui, o verso 3, junto à corrente de águas. Ou seja, nós como crentes no Senhor Jesus, nós devemos depender somente de Deus, do Senhor Jesus. Nós não devemos fazer a nossa própria vontade, mas confiar exclusivamente na providência de Deus, nessa corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e essa folhagem ela não murcha. E tudo que esse crente faz será bem sucedido, o que significa que nós não vamos sofrer, ou que nós não vamos ter perdas, que nós não vamos ter dívidas, ou seja o que for, mas tudo que nós vamos fazer será para a vontade de Deus, para a glória de Deus, e isso nos faz ter sucesso diante de Deus. Isso que nos faz ter alegria diante de Deus. É isso que é ser bem-sucedido diante de Deus. É fazer tudo para a glória dEle, independente se sofremos ou não, independente se passamos por dificuldades, que é difícil às vezes até mesmo de falar a respeito, de comentar a respeito, mas aquele que é plantado junto à corrente de águas depende exclusivamente de Deus. E tudo que nós vamos fazer, se for disso que nós acabamos de ler no verso 3, nós seremos bem-sucedidos. Verso 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Em contraste, então, aquilo que nós lemos no verso 3, os ímpios não são comparados a essa árvore bem regada, frutífera, nutrida por essa corrente de águas, mas como uma palha. E palha nós sabemos que ela serve para ser queimada, às vezes servir de adubo para algumas coisas, mas ela serve para gerar energia somente. E se sobrar alguma coisa dessa palha, diz o verso 4, o vento ele dispersa. Ela não tem firmeza, ela não tem raiz, ela está fora, ela foi arrancada, ela secou, ela não está sendo nutrida. A palha, então, ela não é como uma árvore. O verso 5 diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O juízo vai muito além do que simples julgamento terreno, como nós vemos no fórum, como nós vemos na TV, na internet. O juízo aqui é um juízo espiritual. Esses perversos, eles não vão prevalecer nesse dia de juízo. Eles não vão conseguir estar diante de Deus, porque estão em pecados, estão mortos os seus delitos e pecados, diante de Deus não tem justiça nenhuma. Esses perversos, então, não prevalecerão diante de Deus. E o verso 6, por fim, diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhecer não é simplesmente um conhecimento intelectual, que é muito importante, mas conhecer no sentido de reconhecer e apreciar, ser próximos. Quando nós dizemos que um marido e mulher, eles conhecem um ao outro porque eles têm uma intimidade um com o outro. E nós devemos então saber que Deus ele aprecia nos filhos dele simplesmente pelo fato deles seguirem a sua lei, obedecerem a sua lei, não por vontade própria, não por caminharem com suas próprias pernas, mas como diz aqui o verso 3, porque eles são alimentados por essa corrente de águas, nutridos por essa corrente de águas, porque eles dependem exclusivamente do Deus que provê todas as coisas. Então não há mérito nenhum diante desse prazer, desse conhecimento ou dessa intimidade que Deus tem com o seu povo. Mas o mérito está então naquilo que está nutrindo essa árvore. Algumas aplicações em relação a esse salmo, meus irmãos, que nós podemos ter, dentre de tantas aplicações. A primeira delas é que nós devemos meditar na sua palavra, a palavra de Deus. Nós devemos nos esforçar em dia e noite, abrir a palavra de Deus e meditar nela, pensar nela, falar a respeito dela, orar lendo a palavra de Deus. Segunda é depender somente de Deus. Nós não temos nada, nós não temos condições de alcançar alguma coisa na nossa vida. Tudo vem de Deus, todas as bênçãos provêm de Deus. O Senhor Jesus, no João capítulo 15, verso 5, diz: eu sou a videira, vós os ramos,
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele encerra esse versículo dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus, eu e você não podemos fazer nada, absolutamente nada. Então dependa somente de Deus. Agora o Senhor Jesus é que se coloca como uma árvore, uma oliveira, uma videira, melhor dizendo, e nós somos os ramos. Ou seja, dependemos desse caule, dessa videira, e nós dependemos então somente dele, de ser nutridos por ele. Sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. E por último, então confie no Senhor Jesus, porque ele venceu todas as coisas. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu todas as coisas. Nós devemos confiar única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus. Ele cumpriu todas as coisas. Que essa corrente de águas que o próprio Senhor Jesus nos diz, ele é a fonte de água viva, que como árvores plantadas junto a essa corrente de águas, que é o Senhor Jesus, nós possamos entender que dependemos somente dele na nossa vida. Que tudo vem dele, até mesmo as provações, por aquilo que nós sofremos, vem dele, com o objetivo de aperfeiçoar a nossa vida até a sua segunda vinda. Que as coisas que aconteçam conosco, nós possamos compreender que tudo está sob o controle da soberana vontade de Deus. E o Senhor Jesus tem conduzido a nossa história. Todas as coisas convergiram para Ele e continuam sendo convergindo para a pessoa do Senhor Jesus. Então, que possamos confiar na sua obra redentora que Ele fez na cruz do Calvário. Vamos orar nesse momento, meus irmãos, confessando os nossos pecados diante do Senhor Jesus, confiando que nele nós encontramos satisfação. Depois de alguns instantes, eu mesmo estarei orando a Deus. Vamos orar? Deus poderoso, misericordioso, diante do Senhor nos colocamos humildemente para colocar as nossas vidas, para reconhecer a Deus que somos pecadores, que merecemos a Deus aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, que foi a ira do Senhor derramada, reconhecendo a Deus que não somos merecedores de salvação, de graça, de fé, mas o Senhor tem dado a este povo, a todo aquele que confessa o Senhor Jesus, todo aquele que se arrepende de seus pecados, o Senhor tem dado o privilégio de ser feitos filhos do Senhor. Muito obrigado pela sua obra na cruz, Senhor Jesus. Muito obrigado por ter levado sobre o Senhor todos os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que somos nada perto do Senhor e que precisamos ser aperfeiçoados para o dia do Senhor. Seja compassivo, ó Deus, gracioso para conosco, porque somos indignos de estar diante do Senhor. Muito obrigado pela justificação, por ter nos coberto da justiça do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque temos liberdade agora com o Senhor de orar, de entender a sua palavra. Abençoe, Deus, todos aqui presentes. Se há porventura dentre nós aqueles que ainda não entregaram as suas vidas e não reconheceram, não entendem ainda a obra do Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor possa esclarecer, iluminar, trazer luz a Deus a essas pessoas. Nos ajude, a Deus, a confiar no Senhor, na sua palavra. O Senhor tem dirigido toda a história. O Senhor tem feito as coisas conforme a sua vontade. Nos ajude, a Deus, a compreender a sua soberana vontade sobre nós. Nos ajude a nos humilhar diante do Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor perdão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis se sentar? Passo a palavra ao pastor Marcelo, que irá trazer o estudo nessa manhã. Bom dia a todos. Irmãos, nós vamos continuar então falando sobre o tema que estamos trabalhando, em busca de algo maior. E eu gostaria então de pensar com você nesta manhã sobre todas as atividades que você realizou ao longo desta semana somente. Se você fosse listar a quantidade de coisas que você faz, talvez nós passássemos aqui a manhã inteira falando sobre elas. E a palavra do Senhor, então, ela nos lembra que em muitos instantes, por tantas coisas
que temos para fazer, tantas atividades, nós chegamos até a ficar ansiosos demais. E por isso a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, o Senhor Jesus, então ele diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele nos mostra onde nós deveríamos olhar em todos os nossos dias, com tantas tarefas, com tantas coisas que nós colocamos, mas não é assim que acontece. Infelizmente nós sabemos qual deveria ser a nossa vida, como deveríamos agir, mas o nosso coração, que é pecador, depois da queda, nós somos influenciados a fazer somente aquilo que agrada a nós mesmos. E nós perdemos este foco, o foco que o Senhor Jesus, então ele nos exorta a lembrar que nós devemos olhar para o reino de Deus. O nosso foco na maior parte do nosso dia não é mais o reino do Senhor. E as atividades que nós fazemos não estão relacionadas, nós nem lembramos que estamos ali então em função do reino de Deus. Por isso hoje nós vamos falar sobre o foco, mas o foco de Jesus em meio a toda a missão. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 4, para nós fazermos a leitura do versículo 31 até o versículo de número 38. Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo 31 até o versículo de número 38. Que diz o seguinte, palavra do Senhor: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, neste instante, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe, que ilumine as nossas mentes, que nos permita, Deus, compreender a Tua palavra com toda clareza, com profundidade, ó Pai. Transforma, Deus, a nossa mente, o nosso coração, através desse entendimento, para podermos, ó Deus, não só compreender o foco, ó Deus, correto, através da vida, das palavras do Senhor Jesus, mas para nós podermos viver, ó Deus, este desafio que nós vamos entender pela Tua palavra. É no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vamos então observar 4 questões na vida de Jesus, nas palavras dele, neste trecho que acabamos de fazer a leitura. Então nós vamos ver em primeiro instante qual era a prioridade que Jesus tinha ao longo de sua missão. Se você olhar então todo o contexto do Evangelho de João, desde o capítulo 3, capítulo 4, você vai ver então algumas histórias que elas estão entrelaçadas. Você só vai entender uma se você já estiver observando as outras, se você já tiver visto os outros contextos. Então o que estava acontecendo antes desse texto que nós acabamos de fazer uma leitura? O Senhor Jesus se encontrou então em Samaria com uma mulher, e ele tem aquele diálogo que todos nós conhecemos sobre a água, a sede que ele tem naquele momento, e ele conversa com ela ao ponto de oferecer a ela a água da vida, a água viva, a água que ia trazer para ela então o sustento para todo sempre.
Então você observa que depois deste momento, o Senhor Jesus falando àquela mulher quem era Ele, se revelando a ela que Ele era o Cristo, o Messias que os judeus tanto esperavam, aquela mulher então sai de perto de Jesus, e os discípulos que acabaram de ver esse diálogo entre Jesus e a mulher, chegam para Ele então e dizem para Ele, dão quase uma ordem, vamos dizer assim, para Ele comer. É algo que parece ser tão simples, mas veja então que o Senhor Jesus, neste momento, Ele responde a eles: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O problema nesse texto não é que os discípulos então, eles estavam preocupados demais com coisas que não precisavam naquele instante, porque é louvável o cuidado desses irmãos. Eles estão olhando para Jesus, provavelmente eles estavam caminhando há um longo tempo, e Jesus então não havia se alimentado até aquele instante, eles estão oferecendo para Ele, para que Ele coma realmente. E eles insistem para Ele nesse momento: o Senhor tem que comer, o Senhor precisa disso nesse instante. Mas veja então que Jesus, Ele faz uma afirmação, como em vários outros momentos no Evangelho de João, de algo com ensino espiritual, que eles ainda não são capazes de identificar num primeiro instante, nesse primeiro momento do diálogo de Jesus. A mesma coisa acontece quando você faz a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3 e 4. Alguém pode ler para nós, por favor? Evangelho de João, versículos 3 e 4. Isso, vejam só, então é algo que acontece ao longo dos diálogos do Senhor Jesus. Ele está falando com Nicodemos neste momento sobre um ensino espiritual. Ele está falando sobre um novo nascimento, a transformação, e aí na continuação do texto que ele vai dizer então, que isso acontece através do Espírito de Deus, através da ação do Senhor. Como é que Nicodemos interpreta isso? Ele entende que Jesus está falando de algo literal. Ele ainda não é capaz de entender que há um ensino espiritual por trás disso. Ele diz então: como é que alguém já sendo velho pode então nascer de novo? Literal, alguém pode voltar ao ventre materno e nascer de novo? A mesma coisa acontece quando Jesus está falando com a mulher samaritana. No capítulo 4, versículos 10 e 11. Alguém pode ler para nós, por favor? Mais uma vez, a mesma situação. Jesus está num diálogo, ele está falando sobre algo espiritual e essa mulher não é capaz de entender no primeiro instante o que é que está acontecendo ali. Pois veja como ela responde, ela fala sobre a profundidade do poço. Ele está dizendo a ela que ela receberia então se pedisse a água viva. Ela diz: mas como é que você vai tirar a água desse poço, essa água viva que você está dizendo? O poço é muito fundo. Há um entendimento dessa mulher literal do que está acontecendo. E quando Jesus, então, voltando ao texto do versículo 31 em diante, quando Jesus está falando com os seus discípulos, ao receber aquela oferta de alimento, eles falam: come, Jesus, o Senhor precisa se alimentar. Aí você vê então que há uma explicação de Jesus, de algo espiritual que eles ainda não entendem. Veja o versículo 33 do capítulo 4. O que é que eles dizem? Será que alguém veio trazer comida para Jesus? Não é? Ele diz então, eles dizem, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Jesus não está com fome? Será que alguém já veio na nossa frente e trouxe comida para ele? Eles estão olhando mais uma vez a questão literal, eles só estão vendo o que está acontecendo naquele momento. Mas Jesus está trazendo um ensino espiritual. Que comida Jesus está dizendo no versículo 32 que ele tem para comer, que eles não conhecem?
O que é que você entende que Jesus está falando neste momento? Alguém consegue me ajudar? Lembrando que este não é um alimento físico, né? Então não há algo físico, uma comida, né, realmente ali que Jesus está falando, mas algo espiritual. O que é que você conseguiria entender por esse texto? Que comida que Jesus tem para comer que eles não saberiam qual era? Opa! A morte, a vontade de Deus. Mais alguém? Veja então que na continuação do texto, ele acrescenta um pouco mais a esta mesma expressão no versículo 34. Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então veja que o foco de Jesus neste momento na missão é identificar qual é a prioridade. Veja que ele está mostrando aqui, discípulos, agora não é a hora disso, nós temos uma outra prioridade que nós devemos cuidar. Não quer dizer que Jesus não comia, não quer dizer que nós não devemos nos alimentar, ele não está falando disso. Ele só está ensinando aos seus discípulos que a sua missão tem uma prioridade. Ele quer sim realizar a vontade do Pai, mas aí está vinculado então à sua morte. Porque veja, quando ele fala sobre realizar a obra daquele que o enviou, então ele tem prazer. Quando ele está falando sobre comer, ele está dizendo então, o meu prazer neste momento, o que eu quero fazer, a minha prioridade é cumprir então a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Jesus então era o único que naquele instante estava com a clareza da sua missão, e ele tinha então uma responsabilidade de ensinar isso aos seus discípulos, ensinar sobre isto àqueles que não o conheciam e cumprir a sua missão com a morte e morte de cruz, para que todos então pudessem viver aquilo que ele já tinha falado para a mulher samaritana, aquilo que ele já tinha falado para Nicodemos. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aquele que quer então servir ao Senhor tem que nascer de novo. Essas coisas só poderiam acontecer então através da sua morte. E ele está então caminhando para mostrar aos discípulos a vontade do Pai, para então que eles entendessem que existe uma prioridade no reino. As nossas tarefas, muitas vezes, elas passam as prioridades do reino, e nós nos esquecemos que nós precisamos cumprir a vontade daquele que nos enviou. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, ele então está falando com o Pai, ele diz: o Senhor me enviou, agora eu estou enviando eles ao mundo para cumprir a missão. Quem são eles? Somos nós. A nossa prioridade no nosso dia a dia deve ser então buscar o reino e a justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. A maior parte do tempo nós não passamos preocupados com o reino, não passamos preocupados com agradar a Deus, glorificar ao Senhor. Por quê? Porque o nosso coração ele é pecador, e nós acabamos voltando para o nosso ego, voltando para fazer mais a nossa vontade do que a vontade do Senhor. Jesus, naquele instante em que ele estava no poço, em Samaria, ele se encontrou com aquela mulher, e naquele momento ele nos ensina qual era a sua prioridade. Ele não fala somente com aquela mulher de sede, que ele poderia estar realmente naquele momento com sede, e depois com os discípulos com fome. Mas veja então que ele aproveita aquela circunstância para ensinar aquela mulher sobre a verdade. Então a prioridade de Jesus era: eu preciso explicar para todas as pessoas sobre o reino, eu preciso explicar para todas as pessoas sobre arrependimento, sobre salvação. E isso acontecia com Jesus de uma maneira intencional em todos os seus diálogos, em todos os seus relacionamentos.
Ele se encontrou com Nicodemos, ele falou sobre isso. Ele se encontrou com a mulher samaritana, ele falou sobre isso novamente. Ele está com os discípulos que estão no momento que vão se alimentar, e ele fala novamente sobre o seu ensino e sobre a sua missão, porque a prioridade dele é o reino de Deus. E nós, então, como igreja, precisamos lembrar exatamente disso. Qual é a nossa prioridade? Jesus, então, no versículo de número 30, ele estava diante daquela mulher samaritana, capítulo 4 mesmo, versículo 30 diz: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quem saiu? Quem é que está vindo em direção a Jesus? Veja comigo então nos versículos anteriores. Veja se você encontra quem é que está vindo diante de Jesus naquele instante. Os samaritanos. Jesus acabou de pregar a verdade para a mulher de Samaria, e ela então ouviu, e ele disse: eu sou o Messias. Naquele instante que os discípulos chegaram e se admiraram por verem então Jesus falando com uma samaritana diante do conflito que existia entre os dois povos, judeus e samaritanos, eles não falam nada, mas ficam admirados, o texto nos mostra. E naquele mesmo instante que a mulher descobre quem está diante dele, ela vai até a cidade e conta para eles: venham ver quem eu encontrei, venham ouvir os seus ensinos. E o versículo de número 30, então ele termina dizendo que aqueles homens, os samaritanos, estão vindo até Jesus. Eles ouviram sobre ele e agora eles estão vindo à sua presença. Jesus, naquele momento que os discípulos então oferecem para ele comida, ele diz: meus irmãos, a nossa prioridade agora não é o alimento, eles já estão vindo. Eles estão próximos de nós, a nossa prioridade é o reino. Eu acabei de falar para alguém sobre a verdade e eles estão chegando para nós. Quantas foram as vezes que você deixou as suas vontades para fazer aquilo que é agradável a Deus, para fazer aquilo que está coerente ao reino? Quantas vezes você se preocupou em ensinar a verdade, em pregar o evangelho, ao invés de olhar para o seu medo, para a sua vergonha, para o seu jeito de fazer, e disse: não, eu vou fazer, porque eles estão vindo até mim, eu preciso falar o evangelho. O Senhor Jesus está trazendo pessoas até nós, para nós cumprirmos a missão. Mas nós não podemos então perder o foco, para poder realizar essa vontade do nosso Deus. Jesus mantinha sua prioridade na missão em todos os momentos. Veja então que o discurso continua, o diálogo dele com os discípulos continua naquele instante. No versículo 35 ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O Senhor Jesus está continuando então nesta ideia de que eles estão chegando perto dele. Quando vai ser então o momento da colheita? Ele comenta com eles, então provavelmente eles tinham mencionado isso a Jesus, né, como ele está dizendo, né, vocês disseram, vocês dizem, há um tempo ainda que vai então passar, não tem que ter pressa, as coisas vão acontecendo. O que é que Jesus está falando sobre a missão? O foco dele está na prioridade e agora nós vemos que está na urgência. Nós podemos falar assim, estamos em meio a uma pandemia. Estamos desde março do ano passado vivendo nessa dificuldade de lockdown em uma cidade, lockdown em outra, igrejas fecharam, igrejas abriram. Ainda estamos caminhando para abrir todas as atividades. Dá para esperar mais um pouquinho para a gente cumprir a missão, né? Dá para esperar mais um pouco para a gente pregar o evangelho. Vamos, tem 4 meses ainda, vamos, né, utilizando esse tempo que o texto traz aqui. 4 meses ainda dá para a gente esperar, para daí a gente poder fazer a missão. Jesus está mostrando para nós que é urgente, é para hoje, é para agora.
Se Ele está permitindo nós vivermos em meio a uma pandemia, é porque nós precisamos aprender a cumprir a missão dEle em meio à pandemia. E isso eu digo, não somente como estrutura, igreja está com a escola aberta, está com o culto aberto. Não, quando eu falo nessa questão, nós temos que lembrar que Jesus está falando com os discípulos. Cada um deles, em cada diálogo, em cada relacionamento, deveriam ser intencionais e com urgência para cumprir a missão, como Ele fazia. Ele sabe que o momento da sua crucificação e morte está para chegar. Ele não esperou 5 minutos antes, 20 minutos antes, para ele mostrar, olha, venham comigo e vejam o que está acontecendo. Ele está ensinando desde então. Ele está falando com as pessoas porque ele sabe que é urgente. Porque nós vemos então que o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Eu tenho certeza que você se encontra com pessoas, você fala com pessoas. Se você está trabalhando presencialmente, você está no meio de outras pessoas. Na sua família, você está com outras pessoas. E às vezes nós pensamos, vamos deixar abrir a igreja no total, daí a gente chama as pessoas para vir à igreja, aí a gente continua a missão que a gente parou em março. A missão é para agora. Nós precisamos então retomar as prioridades do reino nas nossas vidas como igreja, cada um de nós. E viver como Jesus. Você está ali num diálogo com uma pessoa, você percebe que ela está confiando nas suas palavras, você percebe que aquele momento está fluindo, que Deus está abrindo uma porta para você falar sobre a verdade, e você pensa assim, vamos esperar mais um pouco? É a hora de você falar, é a hora de você ensinar, é a hora de você tirar aquelas prioridades que você achava que eram melhores do que o reino, e então falar, não, eu estou aqui para servir ao Senhor Jesus, estou aqui para glorificar a Deus em todos os momentos da minha vida, que é o que nós temos falado aqui. O pecado então ele fez nós perdermos o nosso foco, perdemos então o propósito pelo qual nós fomos criados. Você está onde está na sua família, no seu trabalho, para glorificar a Deus, para levar outras pessoas a entender sobre a salvação em Cristo Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dois pontos? Veja então que o Senhor Jesus está dizendo, os campos já estão brancos, nós temos que fazer é agora. A colheita vai acontecer agora. E lembre-se que então aquelas pessoas estão vindo até Jesus. Ele já pregou para uma mulher, e essa mulher levou essa mensagem aos samaritanos, e os samaritanos agora estão vindo até ele. Os campos estão brancos. Então imagine comigo que provavelmente eles tinham a possibilidade de ouvir as pessoas que estavam próximo, ou olhar toda aquela cidade e ver então, é aqui. Vocês só precisam colher desses campos, que eles já estão na hora de vocês então trazerem essas almas para o Senhor. Mas veja então que o Senhor Jesus continua, versículo de número 36, ele diz, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então veja aqui que é algo interessante de nós olharmos Jesus falar. Qual é a recompensa que ele está falando neste momento? O ceifeiro recebe desde já a recompensa. Que recompensa é essa? O que você consegue entender? No que é que ele se alegra? O que é que ele tem prazer? Se alguém que plantou uma semente, qual é o prazer dele? Não ouvi? Alguém falou? Perdão, Eliana, estou meio surdo. Os frutos, perdão, isso, exatamente. Os frutos, aquele que pôs uma semente, ele vai ficar feliz com os frutos.
Então Jesus está falando aqui sobre o foco da sua missão, prioridade, urgência, e agora ele fala sobre a recompensa. Qual é a alegria que Jesus tinha naquele momento? Era de saber que os frutos estavam vindo para serem colhidos, que aqueles homens samaritanos estavam vindo. É um povo que ninguém imaginava que agora viria fazer parte do reino, mas que pela graça agora eles podem fazer parte. Jesus está mostrando que a nossa maior alegria, que a nossa maior recompensa são as almas daqueles então que se entregaram a Ele. Às vezes nós pensamos em não errados, nós temos que encher a igreja. Vamos colocar pessoas em todos os bancos possíveis que nós temos aqui. Vamos convidar mais pessoas para vir à igreja. Isso não é errado, isso é excelente, porque eles vão ouvir o Evangelho. Mas às vezes nossa missão para por aí. E eu esqueço que eu posso ser o transmissor da mensagem. Eu posso discipular, eu posso caminhar e ensinar alguém sobre a verdade do Evangelho, e eu posso receber aquela recompensa, a alegria de ver alguém se convertendo, alguém se entregando a Cristo Jesus. Qual foi a última pessoa que você teve o privilégio de ver, acompanhar e entender que ela se entregou a Cristo, e que você viu no semblante dela que ela estava mudando de vida, que ela tinha entendido a verdade? Muitas pessoas, como eu disse, tiveram a experiência de ver alguém se convertendo, alguém se entregando a Cristo, antes de março. Depois que entrou a pandemia, todo mundo entrou numa pausa, porque a missão pausou também. A missão é para hoje, a missão é para agora, ela é uma prioridade, e ela está trazendo para nós recompensas, alegria que nós estamos plantando para a eternidade. Alegria de ver pessoas virem, de pessoas ouvirem a verdade, mas de pessoas permanecerem, de pessoas continuarem como igreja junto conosco. Essa tem que ser uma preocupação, não só da liderança da igreja, não só do pastor, mas de cada um de nós, porque a missão é para todos. E veja que é interessante que Jesus então ele está falando para nós desta recompensa, não é? Porque se alegram tanto aquele que semeia, quanto aquele que ceifa. Porque Jesus ele entende que existe uma parceria na missão. Ele sabe que existem coisas que ele estava plantando naquele momento, ao longo do seu ministério, que talvez não fosse ele a colher. Jesus continua no versículo de número 37 a dizer: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. É grande alegria para nós quando alguém se entrega a Cristo Jesus, quando alguém se converte. Mas você vai colher todos os frutos daquele trabalho que você está arduamente realizando todos os dias ao longo da sua vida? Talvez não. Talvez você plante, talvez você vá nutrir aquela semente, mas não seja você o ceifeiro, talvez não vá ser você a colher. Irmãos, o que nós estamos vendo acontecendo hoje, e eu já disse isso em outros momentos, o que nós estamos vendo acontecer hoje nesta igreja, o que nós vamos ver acontecer ainda ao longo dos meses à frente, até anos, talvez não seja fruto do nosso trabalho neste momento, mas daqueles que vieram antes, do pastor que estava antes, dos presbíteros que plantaram antes, de diáconos que plantaram antes, de outras pessoas, membros da igreja, que estavam já realizando o trabalho antes desses dias que estamos vivendo. O que nós vamos fazer? Nós estamos colhendo, porque era o tempo da colheita, porque a missão, ela é realizada em parcerias. Nós precisamos sim nos engajar na plantação da semente, na pregação do Evangelho, no discipulado, no acompanhamento.
e colher os frutos, se assim o Senhor permitir desses frutos serem colhidos neste momento, porque já estão brancos os campos. Mas pode ser que isso demore um pouco, pode ser que não seja eu ou você, e nós temos que ter claros isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele está falando àquela igreja exatamente sobre essa parceria, que deve ser clara na nossa mente para não haver então divisões, que é o que estava acontecendo com aquele povo. Alguns são de Paulo, outros são de Apolo. Não, porque eu sou desse grupo, porque eu sou daquele grupo. Nós estamos todos aqui juntos para realizar a mesma missão para o mesmo Senhor. Se Deus assim permitir nós colhermos os seus frutos, que toda a glória seja dada a Ele sempre. Mas se não for nesse momento, mais meses à frente, outra pessoa que vai e colhe o seu fruto, que Deus seja glorificado da mesma maneira. Por aquele que trabalhou, por aquele que plantou, e também através da vida daquele que ceifou, daquele que colheu. Irmãos, nós precisamos então entender que existe um foco na nossa missão, e que nós precisamos realizar esta missão hoje, independente do período que estamos. Mas como que nós podemos então fazer essa missão? Se você continua tendo diálogo, se você tem meio de comunicar com alguém, é o meio de você continuar a discipular essa pessoa, é o meio de você continuar a pregar o evangelho para ela, é o meio de você continuar orando com as pessoas. Nós não precisamos esperar tudo voltar ao normal, porque isso pode demorar ainda. Veja que nós temos a esperança sim no Senhor, de que esta pandemia acabe o quanto antes. E que eu até estava comentando com a Vânia esses dias, nós estávamos, parece que mais leves, né, pela possibilidade de que a vacina estava perto, a vacina está chegando. O que é que aconteceu? Surgiram algumas variantes. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer até o final do ano. E enquanto isso a igreja tem que continuar a sua missão, tem que continuar a sua tarefa de levar o evangelho às pessoas, cada um de nós. Irmãos, qual é a história que você está deixando nessa cidade? Qual é o impacto que você está gerando? Qual é o legado que você está deixando para as pessoas? Fulano de tal, durante a pandemia, não parou, fez isso, fez aquilo, me acompanhou, me discipulou, até que eu entendi a verdade, e eu me entreguei ao Senhor Jesus. Quantas pessoas vão poder falar isso de você? Do seu impacto neste bairro, nesta cidade, porque você não deixou o foco da missão que você sabe que tem que cumprir. O meu desejo é que o Senhor continue a te fortalecer pelas Escrituras, a gerar mais maturidade a cada dia que passa, para que você se mantenha focado, para que você não se abale em meio às circunstâncias, mas permaneça então como um discípulo fiel ao Senhor, que sabe o que tem a fazer, que sabe que independente das circunstâncias, você vai se adaptar para cumprir a prioridade do reino. Que o Senhor te fortaleça e nos abençoe como igreja, para nós aprendermos a viver em meio a este tempo, e colher os frutos, se assim for a sua vontade, colher os frutos acompanhando, discipulando e mantendo contato, relacionamentos intencionais com aqueles que estão vindo à igreja, com aqueles que ainda estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Alguém quer comentar alguma questão? Para nós encerrarmos. Vamos orar, então, agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui presencialmente e podermos ouvir a sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, nós louvamos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, ó Deus, que o Senhor tem demonstrado por cada um de nós todos os dias. Ó Deus, nós recordamos nesta manhã a prioridade, ó Deus, que nós devemos colocar em nossas vidas do Teu reino, ó Deus. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por nos fazer lembrar que em muitos instantes perdemos o nosso foco, que deixamos de olhar para o Senhor
que esquecemos, ó Deus, que há prazer nas nossas vidas em servir, em pregar o Teu Evangelho, em colher os frutos, ó Deus, que o Senhor tem colocado nesse tempo. Peço a Ti que, em nome de Jesus, e nos abençoe, nos dando a capacidade, em meio a esta pandemia, de nos adaptar para pregar o Evangelho, para discipular as pessoas, para nós podermos, ó Deus, nos manter fiéis à missão que o Senhor nos chamou, ó Pai. Que as demais coisas que nós temos no nosso dia, ó Deus, elas não estejam como prioridade, ó Pai, mas que seja o Teu reino, ó Deus, que seja o Senhor, que seja a vida contigo, ó Pai. Para que assim, ó Deus, cada um de nós, como servos do Senhor, como homens e mulheres que querem impactar a geração em que vivemos, nós possamos deixar um legado, ó Pai. E nós possamos, ó Deus, ver, ó Deus, pessoas se converterem, possamos ver o Teu reino, ó Deus, expandindo dia após dia através do nosso trabalho, Senhor. Ó Pai, abençoa este povo, ó Pai, abençoa a Tua igreja, para nós podermos neste tempo ver estes campos que branquejam, ó Deus, serem colhidos, ó Deus, pelas nossas mãos, pelos nossos trabalhos, ó Pai. Para nós sentirmos a alegria do ceifeiro, a alegria do semeador, de um trabalho, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, realizou no coração dessas pessoas pela nossa pregação, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, abençoa esta igreja, abençoa cada um de nós e nos desperta. Aviva-nos, ó Deus, a cada instante pela Tua palavra, para nós cumprirmos a Tua missão, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.